Bem, pessoal, esse é um forno elétrico da marca Mundial Premium. Então o cliente disse que ele parou. Abri ele e ver o que acontece. Ele é fácil de abrir. Basta retirar todos os parafusos laterais e os de baixo. Então fazer isso aí para a gente ver o que tem com ele. Então aqui já está o forno aberto. Então vamos testar aqui as resistências. Esse modelo de resistência ela é chamada de resistência palito. Ela entra desse lado e vem até esse ponto aqui, onde tem a ligação aí com fio, para ligar uma com a outra em série. Então olha aqui dentro como é. Aquele outro modelo que a resistência faz o contorno aqui, ele tem uma maior eficiência. Por esse ponto já está aquecendo tudo aí. Porém as resistências são bem mais caras do que essas comuns aí. Por isso essas aí é bem mais baratas. Então aqui temos à disposição aqui o termostato dele. Esse termostato é o mesmo princípio do termostato de ferro elétrico. Bem parecido aí. Não é termostato eletrônico. Eles não dão defeito com facilidade não. Pode acontecer que pare de passar corrente aí nesses contatos dele, olha. A gente abre um pouquinho e lixa, como já mostrei para vocês em outros assuntos. E aqui a chave seletora dele. Essa chave seletora é para escolher as resistências. Olha aqui, olha. Escolher a de cima ou a de baixo. Escolher a de cima, a de baixo ou as duas resistências. Ou liga elas em série ainda, né? E aqui o timer. O timer, o princípio de funcionamento dele, mesma coisa de um timer de máquina de lavar, aquelas máquinas mais antigas. Um timer de micro-ondas, desse micro-ondas mais antigo, que tem um timer mecânico. Mesmo princípio de um timer de tanquinho. Só que é um dispositivo diferente, porque é uma peça que vai aquecer. Se colocar um timer de tanquinho aqui, ele vai terminar derretendo aí com o calor. Então, é um dispositivo preparado para ele. Acontecem muito, como eu mostrei naquele outro, falhas nesses conectores. Então vocês chequem os conectores, se teve alguma falha. Eu vou mostrar para vocês aqui. É o mesmo princípio básico do outro que a gente vai checar. Primeiro a gente começa a checar pelas partes mais fáceis, como eu já mostrei a vocês. Antes de abrir qualquer equipamento, a gente tem que checar essas partes mais fáceis que tem. Que é a tomada. Às vezes o cliente traz o aparelho, não precisa nem a gente abrir. A primeira coisa que a gente vai fazer é testar a tomada, se está tudo certinho, se tem continuidade. Muitas vezes o aparelho está funcionando, ele testou na casa dele, as tomadas deu um defeito, ele acha que é o aparelho e traz. Você só olha, revisa, entrega de volta ao cliente. Então vou mostrar para vocês aqui uns testes, mas é praticamente a mesma coisa daquele outro forno que eu testei. Então por isso eu nem coloquei outros tipos de forno, que geralmente a boa parte deles são todos iguais. O modo de teste, disposição de peças. Então eu passo mais uma aula diferente quando vir um forno diferente. Agora quando eu pego mais esses fornos iguais, só muda de nome, eu nem gosto de postar. Às vezes o pessoal pede, e tal forno, e tal forno. Como é tudo igual, o modo, disposição de peça, tipo de funcionamento, seria como se estivesse repetindo o mesmo vídeo. Então, aquele outro do forno elétrico que eu mostrei para vocês, eu estou mostrando ele só para vocês comparar, que é praticamente igual, só muda marca, tamanho, disposição de peça, modo, eficiência. Então, outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, olha. Então vocês veem aí, olha, não tem nenhuma proteção no forno, olha. Chapa pura. E aqui já é essa chapa aqui, olha. Olha aí os rebites aqui, olha o rebite. Olha o rebite aí, olha. Então, isso aqui, quem conhece de térmica, já vai entender que não tem uma boa eficiência. Se tivesse aqui mantas laterais aqui, para que esse calor permanecesse mais tempo aí dentro, aí o forno tem uma boa eficiência. Mas não tem proteção nenhuma.
Então a chapa aquece, ela tem essa outra chapa por fora, vai sofrer aí um efeito estufa, mas não é uma boa proteção. Para ter uma boa proteção, ele teria que ter uma manta aqui revertindo isso aqui, o que encarecia o produto e varia um produto mais eficiente. Então, o pessoal sempre pergunta qual forno é melhor, qual forno... É complicado a gente chegar assim, olhar e lá na loja, porque as pessoas não deixam vir. Mas você chegando, observando direitinho o tipo de... tocando na lata por dentro, se tem algum tipo de proteção ali, se tem aquela firmeza ali, é porque ela tem uma manta aqui protegendo para conter esse calor mais tempo aí dentro. Porque se as resistências aquecer e esse calor dissipar rápido, não vai ter uma boa eficiência. As portas também não tem uma boa vedação, não tem borracha, não tem nada. É um forno simples. As pessoas às vezes perguntam assim, mas o equipamento é ruim. Olha, é um equipamento simples. Às vezes é um equipamento mais barato, então é bastante simples. Tem equipamentos, pode ter equipamentos aí da própria marca com maior eficiência. Então uma coisa que a gente tem que ver é isso aí. Não é, costuma às vezes a pessoa dizer, tal equipamento é uma porquê. Não, cada equipamento tem um tipo de uso, um tipo de rendimento. É isso que vocês devem observar. É a mesma coisa que eu falo com as ferramentas. Às vezes você compra uma ferramenta para serviços leves e quer que aquela ferramenta tenha a mesma produção de uma profissional. Bem, então vou mostrar os testes aqui para que vocês observem como é. Então, para testar a tomada, a gente pode usar esse multímetro que tem o bip, fazer o teste. A gente toca aqui, olha. Só vai fazer o bip se a resistência for bastante baixa e a resistividade for bastante baixa. Ou coloca nessa escala de 200 se não tiver o bip. E aí vamos ver qual a resistência dessa tomada. A tomada tem que dar perto de zero. Zero ou perto disso aí, que às vezes o multímetro ele tem uma escala mínima que não chega a zero. Então vamos testar de um ponto e de outro dessa tomada. Escolhemos a outra perninha, vamos ao outro lado. A gente pode ainda fazer esse teste e balançar a tomada para ver se ela tem alguma ruptura, que às vezes a tomada está de um ponto, ela funciona, e quando a gente mexe ela para de funcionar. Mas esse aqui não é tomada, eu já observei ele. É mau contato aqui nos conectores, algum lugar aí. Eu vou observar aqui, mas não tem nenhum defeito o forno, eu já observei. Só vou mostrar para vocês. Aquela coisa que acontece que eu falei para vocês. Pode ser ter um problema lá na casa do cliente. Então aqui medindo a continuidade aí das resistências. Então mudar, olha. Então tem continuidade em todos os pontos. Para a gente checar se essas resistências estão iguais, temos que tirar os pontos dela, ou do fio ali, para a gente checar. Porque se a gente medir aqui, como o circuito está todo em série paralelo aqui, vamos ter aí a medida dos pontos. Então mudando aqui, olha, vai alterar a resistência. Isso aqui eu estou medindo na lâmpada, olha. Mas só que ela está em série com todo o circuito e alguns pontos em paralelo. Então eu vou estar medindo aqui a resistência de lâmpada e também das resistências. Não vai dar um valor exato. Aí as pessoas perguntam assim, mas qual é o valor exato? Olha, o valor exato é de acordo com cada forno. Supondo aí que esse forno tenha... Supondo aí que ele seja um forno de 1000 watts. Então se ele tem 4 resistências, geralmente as 4 são iguais. Nem todos são iguais. Mas possa ser que tenha duas mais fortes. No caso dessa aqui, duas mais fortes e duas mais fracas em cruz. Mas geralmente, como é esse modelo, são todos iguais. Aí vamos dividir por essas 4, que cada uma daria 250 watts. E a partir daí, conhecendo a lei de Ohm, vamos saber
qual o valor ôhmico de cada resistência dessa. Eu fiz uma aulazinha aqui, deixei uma aula básica para vocês aí sobre resistores. Falei um pouco sobre lei de Ohm. Então é a mesma coisa para resistências. As resistências são resistores de potência. Mesma coisa também. Eu vou até fazer uma outra aula aí sobre resistores de potência que a gente pode construir. A exemplo de uma resistência dessa. Quando conhecemos o seu valor ôhmico e não encontramos uma resistência dessa e ela tiver resistência aberta, podemos reenrolar essa resistência e colocar ela de novo no lugar. Em muitas máquinas não conhecemos, ou não encontramos a resistência que procuramos, aí podemos fabricar uma a partir do fio de níquel cromo. Então eu falarei isso para vocês em uma outra aula. E pessoal, eu não vou mostrar para vocês detalhes aqui em geral, eu já mostrei naquele outro, então só vai crescer aqui a aula. Deu para vocês verem aí que a disposição de teste é a mesma coisa, tipo de mecanismo, então eu só vou estar fazendo uma mesma aula para vocês, que vocês não vão ter evolução em estar repetindo o mesmo assunto. Então a disposição de peça, modo de teste é a mesma coisa daquele outro forno. Então só deu para vocês comparar aí a questão de eficiência do forno, como é a disposição, mas o modo é a mesma coisa. Então se vocês gostaram das dicas, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.